Bora lá, pessoal, seguindo com mais uma aula, né? Então nós vamos mostrando aqui essa planta para vocês aqui, ó. A nossa planta residencial, nós estamos estudando essa daqui. Depois você vai ver tudo prontinho, como é que vai ficar isso, tá? Mas para isso há uma necessidade de você acompanhar o passo a passo. Eu vou mostrar aqui, ó, o que significa isso daqui, tá vendo, pessoal? Nós temos aqui 160 e o número 1. Aqui está me dizendo o seguinte, que eu vou ter uma lâmpada de 160 watts aqui nessa área e o circuito de ligação dessa lâmpada vai ser o de número 1. Aqui nós já temos, ó, aqui nessa área eu vou ter uma lâmpada de 100, mas eu vou ligar no circuito de número 2. Então, ou seja, lembra que quando eu disse para vocês que ia ser dividido em dois circuitos aqui a instalação? Então ali você já viu o número 1 e o número 2. Essas demais aqui, ó, que você está vendo, você tem que acompanhar na legenda. Toda planta ela vem com a legenda para você dizendo tudo que você deve fazer. Olha só que no nosso vídeo anterior, né, um dos nossos vídeos, vocês acompanharam eu mostrando essas legendas aqui, ó, mostrando, né, esses símbolos, certo? Mas agora esses símbolos eles já estão aqui, ó, espalhados pelo meio. E você precisa olhar aqui e entender o que é que está aqui, certo? Ponto, ó, ponto de luz no teto. Isso daqui é essa parte de fora, está simbolizando essa parte de fora, é o ponto de luz de teto, aquela caixinha. Mas olhando aqui dentro, eu vou conseguindo com a minha legenda saber o que isso aqui está querendo me dizer. Ó. O exemplo, tá tudo escrito aqui, né? Você olha aqui, tá o quê? Uma bolinha, né? Tal, com alguns traços e depois os números. O que está escrito aqui, por exemplo? Está impresso aqui, ó. Ponto de luz no teto. Eu vou usar uma lâmpada de 160 watts, vou ligar e essa lâmpada vai ser ligada no circuito de número 1. Entendeu? Nós vamos aqui para o 2. Ó, o que está escrito aqui? Ponto de luz no teto. Aqui eu quero um ponto de luz no teto. E eu vou usar uma lâmpada de 100 watts, vai ser ligada no circuito de número 2. Certo? Você vai dizer, vai apagar onde? Isso nós vamos ver na outra parte da nossa planta, que vai falar do comando. Certo? O comando é o nosso interruptor. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui, ó. Aqui está dizendo que para você acompanhar o desenvolvimento do caminho dos eletrodutos, tomaremos a planta do exemplo, a página 68. Anterior já foi definido todos aí os pontos de tomada, os pontos de luz, já foi definido lá na página de número 68, conforme eu mostrei para você no outro vídeo. Mas aqui nós temos o que, gente? O quadro de distribuição. Vamos lá, o quadro de distribuição está aqui, ó. Ó, o que manda na nossa legenda dizendo que aqui está o nosso quadro de distribuição. O quadro de distribuição está aqui e nós vamos fazer essa distribuição aqui para nossas caixas no teto, ó. O quadro de medidor, ó, o quadro de medição, onde é que está aqui, ó? O quadro do medidor, perdão, está aqui. E quadro de distribuição. Se eu falei errado aí, me perdoe, tá? Quadro de distribuição está aqui. E aqui nós temos o quadro, o medidor. Aqui diz assim, ó, determinar o local do quadro de distribuição. Já foi determinado aqui. Aí diz assim, ó, uma vez determinado o local do quadro de distribuição, inicia-se o caminhamento partindo dele, com os eletrodutos direto ao ponto de luz no teto. É isso que eu falei. Sai do quadro de distribuição e segue para cá. Deixa eu abrir aqui um pouco, não deu para você ver não. Sai do quadro de distribuição e segue até aqui, ó. Então vamos voltar para cá. Aqui onde nós paramos, né? Sai da sala, não, aqui, ó, do quadro de distribuição do teto. Da sala e daí para os interruptores e tomada dessas dependências. Neste momento, apresenta-se também os eletrodutos que conterá o circuito de distribuição. É isso daqui, ó. Já está aparecendo para você. Nós temos aqui o quadro, que quadro é esse? Eu mostrei lá no outro, quadro de medidor, onde fica lá o medidor. Vai seguir e vem até o quadro de distribuição. Olha aqui, ó. Do quadro de distribuição tem um conduíte que leva até a caixa de luz no teto, que é a caixa de passagem que você tem na sua casa. Daqui vai distribuindo a tomada, o circuito de tomada, que é o circuito de número 3,
Olha aqui, nós tendo aqui nessa parte baixa já o interruptor, certo? Porém, você está acompanhando até agora a distribuição de conduíte, tá? Nós vamos falar sobre depois dos circuitos, você vai acompanhar. Por enquanto, nós temos a passagem dos conduítes aqui, dos tubos, dos eletrodutos, como você queira chamar aí, tá bom? Vamos lá agora para a próxima etapa do vídeo. Mostrando aqui, pessoal, essas três dimensões aqui, ó, já foi apresentado na planta residencial, tá? Então nós temos agora, aqui, se você puxar um pouquinho aí, voltar o vídeo, você vai ver que eu mostrei esse quadro. Eu mostrei o quadro de medição, eu mostrei o quadro de distribuição, eu mostrei essa caixinha aqui, ó, no teto, certo, gente? Ó, essa caixinha aqui eu mostrei, e mostrei a distribuição descendo para cada tomada. Olha aí, deixa eu apresentar para você, mostrar aqui de perto. Correto aí? Deu para você entender claramente? Certo? Então, isso é só de um cômodo. Ó, ela desce aqui, ó, para ser distribuída para as tomadas. Vem aqui, desce e distribui para as tomadas. Outra tomada está ali atrás, outra tomada aqui, e aqui tem o interruptor e logo abaixo aqui nós temos a tomada. Vamos seguir para essa outra daqui, ó. Aqui agora já é uma planta um pouquinho maior. Do ponto de luz no teto da sala sai um eletroduto que vai até o ponto de luz na copa. E daí para os interruptores e tomadas. Para a cozinha procede-se da mesma forma. Vamos ver? Deixa eu virar aqui para você entender. Olha aqui, ó. Certo, pessoal? Nesse ponto, o quadro, nós já temos aqui o quadro de distribuição, está saindo, ó, sai para os pontos, veio aqui para a sala. Ele está dizendo que vinha um também para a copa e cozinha, tá? Os eletrodutos, estamos falando de eletrodutos. Acompanha aí a distribuição. Então você tem, é o primeiro passo que o eletricista tem que fazer, isso daqui, ó. É o caminho, como eu disse para vocês, a eletricidade, ela precisa de um caminho. Para você fazer o mapa das ruas e tal, você precisa desenhar ali o caminho que vai percorrer. E depois que você fez o desenho das ruas, aí você pode tá entregando esse mapa para alguém, a pessoa vai percorrer por aquele desenho que você fez. Nesse caso aqui foi feito na teoria, né? O desenho, e agora nós vamos ter que tirar do papel e colocar isso, né, em prática. Fazer esses caminhos conforme está no papel e depois nós vamos pegar o nosso carrinho, que é os fios, e vamos percorrer por dentro dessas rodovias, dessas estradas, dessas ruas que foram construídas, certo? Não tem erro, porque eu vou pegar da minha rua, que eu construí, do quadro de distribuição até a minha copa, e vou passar com o meu carrinho por dentro. Só para você entender, vou passar com meus fios. Então, quando eu bater a minha fita aqui, ela vai sair aqui, daqui vai sair para cá, eu já vou entender. Poxa, aqui é onde eu vou passar o circuito da cozinha tal, e da copa. Eu vou entender isso. Quando eu bater a minha fita aqui, ela vai para cá, ó, vai subir para o da sala, poxa, então eu vou chegar até aqui e daqui eu faço a distribuição. E assim vai seguindo, né? Não tem dificuldade, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aí. Para finalizar essa aula, só completando aqui, quando eu repito assim para vocês, não tem dificuldade. Imagine se eu falar para você que isso é muito difícil, né? Fica difícil, aí você não vai entender. Então, acredite, não tem dificuldade. Se você pegar passo a passo, logo logo você está sendo aí um grande eletricista, porque foi assim que todos nós começamos, né? Hoje que estamos na área de instalações elétricas. Observe novamente o desenho em 3 dimensões, em 3D, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Tá vendo mostrando o desenho por cima? Olha as tomadas, olha aqui, ó, o quadro. Eu vou segurar daqui, você vê que nós temos o quadro de distribuição. Esse quadro, ele segue, eu já mostrei aqui o quadro de medição, né? O quadro de distribuição, ele segue, passa por aqui, vem até esse ponto que é a nossa copa, e daqui ele segue para a cozinha. E depois ele distribui para as tomadas ali, ó, certo? Agora nós temos também um outro ponto que ele sai daqui, ó, outro conduíte, né? Ele vem até aqui a parte da sala, e daqui ele distribui aqui para cá. Repara que nós temos também as tomadas baixas, ó. Nós temos aqui um circuito de tomada que ele vem por aqui, ó. Certo, gente? Ó, e distribuindo aqui, alimentando toda essa área. Mas repara que ele sai do quadro e vem direto para a copa e cozinha. Porque esse circuito aqui vai ser individual, vai ser dividido. Um exemplo, você pode colocar um para a copa, outro para a cozinha. Mas repara que o nosso caminho, ele está livre, ó, vindo direto para cá. Muito fácil de fazer uma instalação dessa. Quando a instalação ela é projetada corretamente,
a parte da distribuição. A parte final, que é a parte da fiação, é show de bola para o eletricista. Vamos finalizar? Mas antes de finalizar, deixa eu só deixar aqui para você dizendo aqui, ó. Para os demais cômodos da residência, parte-se outro eletroduto do quadro de distribuição, fazendo as outras ligações. Página a seguir, ou seja, aula a seguir. Um abraço, tchau.